Oi, pessoal! Hoje o Canabinal tá começando um pouco diferente. Quem vai apresentá-lo sou eu, Vitória, que geralmente fico atrás das câmeras. Esse é o último episódio da nossa temporada de entrevistas. A próxima tá vindo repleta com vários convidados de altíssima qualidade. E a gente vai continuar intercalando essas entrevistas com as explicações dos nossos artigos que a gente sempre faz. E para finalizar essa temporada, a gente decidiu sair um pouco do nosso cenário habitual e vir conhecer um pouco mais sobre a rotina da Kelly, fotógrafa, mãe de 2 crianças neurodivergentes, minha irmã e o principal motivo pelo qual eu entrei para esse projeto. Fica com a gente para acompanhar essa entrevista. Oi, Kelly, é um prazer estar com você aqui. Eu queria que você contasse um pouco como foi o seu encontro com a planta. Oi, Vitória. Meu encontro com a planta se deu em meados de 2020, 2021. Foi quando você trouxe para mim a ideia do tratamento à base de CBD para as meninas, né? Principalmente para eles, porque eles vinha de um histórico de 2 neurolépticos muito fortes e já não estava mais, a gente já não estava mais conseguindo dosar nem equilibrar os remédios. Então foi onde eu tive a oportunidade de conhecer os funcionamentos da planta através da medicina. E ali eu fiz uma imersão, né, guiada por você, sobre o que é o sistema endocannabinoide, quais os benefícios que ele pode me trazer no desempenho, na vivência das meninas. Só cheguei a saber como realmente de fato acontecia e dei início ao processo em 2022, porque foi um longo ano para a gente conseguir fazer meio que uma sensibilização de toda a família da importância da planta. Então, o primeiro contato mesmo real com o óleo medicinal foi em março de 2022, não, 2023. Foi bem legal e foi ao mesmo tempo muito desafiador, né? Acompanhar com você como foi essa trajetória com a família. Mas eu acho que para contextualizar um pouco, fala um pouco sobre o histórico e diagnóstico das meninas. Giovana é uma deficiente mental moderada. A gente descobriu que ela tinha deficiência mental, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, ali aos 8 meses de vida dela, devido a uma hidrocefalia. E a partir de então a gente começou todo o processo de reabilitação, que é físio, fono, TO, APA, e até fechar o diagnóstico dela por completo como deficiente mental moderada quando ela tinha por volta de 8 anos. A Gi sempre foi uma criança muito calma, né? Sempre, nunca teve demandas muito de hiperatividade. Mas em contrapartida, a Giovana sempre teve comportamento de ansiedade muito severo, onde ela praticava automutilação, o sono dela é mais irrequieto, enfim. E a perda cognitiva. E a Lilica? A Elis, feliz como Nem dá para perceber. ela vem de uma demanda mais, né, ativa, sempre foi um bebê, aquele bebê chorão, né, um bebê que tinha uma criança de alta demanda de contato. A gente conseguiu fechar o diagnóstico da Elisa ali por volta de 6 meses de vida, né, devido ao rastreamento genético que a gente fez da Giovana. Quando ela nasceu, a gente já nasceu e foi para o geneticista. Era meio caminho andado já. Então a gente já sabia o que a gente podia esperar ali do desenvolvimento da Elis. Só que a Elis veio com um cromossomo a mais e devido, acho que aos avanços da medicina também, quando a gente fechou o diagnóstico da Elisa, aos 7 anos, ela já fechou dentro do espectro, né? Já fechou com o autismo. A Gi, ela vem só com a característica de deficiência mental moderada. Mas a Elisa era uma criança muito chorona, era uma criança com uma sensibilidade auditiva muito grande, uma limitação social de interação. Ah, meu amor. Obrigada, minha princesa. Para eu colocar aqui. Pronto. Dá uma Vai pra lá, Gigi. dá uma para Gigi.
E ela não tinha tanto essas conexões, né, de falar com a gente, era só papai, mamãe, sim, não, muito choro, ela tinha muita dificuldade de comunicar, né, o que ela estava sentindo. É algo que impacta muito a nossa vida é o diagnóstico fechado, porque até os 7 anos a criança, a grande maioria, né, a parte massiva das crianças que recebem o diagnóstico, principalmente através do SUS, são caracterizadas como um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E até você ter o diagnóstico fechado de autismo, a sua vida fica amarrada. Ou de qualquer outra deficiência que seja mental, né? Porque quando você recebe o diagnóstico, você tem um norte. Mas o tratamento das meninas em si, a busca por qualidade de vida, ela vem no dia a dia. O CID, que é o que o SUS exige para que eu possa ter acesso aos tratamentos que são de direitos dela. Eles só acontecem depois da avaliação e do CID. Mas eu, como mãe de duas, tendo a vivência já da Giovana, eu já sabia o que fazer com eles. Então, eu acho que impacta no sentido de a gente conseguir ter um norte para acesso aos tratamentos. Mas o que a gente precisa fazer, no fundo, como mãe, a gente já sente. E como que foi esse tratamento, desde que você teve o diagnóstico para os dias de hoje? Passou por medicalização? Você disse que desde cedo buscou terapia, né? Mas conta um pouco pra gente como que foi o processo em si, né? E o que você via de melhora, o que deu certo, o que as meninas continuaram fazendo, o que elas não puderam. Você achou que não estava sendo funcional, enfim. Conta um pouco sobre. Falar primeiro da Gi, que veio antes, depois da Elis. A Gi sempre teve a causa ansiosa, né? O problema da Gi com a medicação era o que os médicos receitavam para ela era a fluoxetina. E a fluoxetina causava um desconforto para ela físico, né? Então, melhorava da ansiedade, mas ela vomitava, ela passava mal, enfim. E a gente acabou optando por deixar ela sem medicação nenhuma, fazendo só tratamento com psicoterapia, com as atividades, fono, enfim. E a Elis não. A Elis era uma criança que, assim, nas primeiras. Ela não vai cair. É, nas primeiras fases da infância, ali no berçário, eu já sabia que ela tinha uma necessidade de estar com outras crianças, porque foi assim que eu recebi da Giovana. Em dado momento de físio, de fono, de tudo, chegou uma hora que o médico virou para mim e falou assim: mãe, o que a sua filha precisa é estar com outras crianças. Então, a Gi sempre fluiu muito bem nesse sentido. A Elis não. A Elis me trazia muita carga emocional, tanto dela para a relação dela com outras crianças, porque ela sempre teve muita dificuldade de socializar. Então, lá no prezinho, a agenda da Elis, quase todos os dias vinha escrito de vermelho, porque ela batia, porque ela mordia, porque ela puxava, porque ela tinha dificuldade em dividir brinquedos, enfim, creche é creche, né? E isso para mim foi muito pesado, né, no começo. E ela sempre foi uma criança de alta demanda. A partir daí, a gente procurou uma psiquiatra. E a psiquiatra receitou a princípio o Neuleptil. Só que o Neuleptil, a Elis ficava muito sonolenta. E com a sonolência vinha a irritabilidade. Então isso impactava mais ainda a nossa relação mãe e filha, né? E também a dela com outras crianças, porque ela não acalmava, ela só perdia o controle fisiológico, né? Aí a gente trocou, ela entrou com haloperidol. O haloperidol, a princípio, teve um resultado muito bom, mas com o passar do tempo ele não foi o suficiente. Aí a médica entrou com outra medicação que era para equilibrar, né, para ajudar um compensar o outro, que era haloperidol e Neosine. Aí eles tomava 3 vezes ao dia,
doses altas de haloperidol e 2 vezes ao dia uma dose razoável de Neosine. Nessas doses, a Elis começou a perder o controle da esfíncter. Então ela fazia xixi na calça. E assim, a irritabilidade dela voltou, porque o outro remédio deixava ela mais sonolenta. E eu falei, tá se tornando impossível lidar, porque um remédio só não surte o efeito, não dá para subir a dose devido ao peso dela, o outro remédio não estava mais sendo funcional. A partir daí que veio, né, a ideia de buscar alguns tratamentos alternativos, e dentre eles você trouxe para mim a luz da cannabis. Eu acho que casou, né, de eu estar estudando, de eu ter acesso às aulas da professora Eliana, e bem na época que a gente estava passando por esse momento na família, realmente que ele estava tendo uma demanda muito grande, a gente via, né, que era um sofrimento que, além de toda a rotina com terapia, com todos os tratamentos que você fazia, e a gente vê a questão da medicação e como as meninas ficavam imediatamente depois que elas tomavam a medicação. Enfim, casou tudo isso, e aí eu lembro que teve um dia que a nossa mãe pegou e provou o Neosine, pegou e falou, nossa, se isso... O que isso faz no meu corpo, né? Lógico que a gente está falando de uma pessoa adulta, que não está dentro do espectro, né? Mas ela tomou porque ela via que as meninas tinham uma sonolência imediata quase, e ela tentou, e eu lembro que no dia que ela tentou, eu estava em casa, e ela ficou meio aérea, assim, ela não soube dimensionar, ela não sabia, estava com dificuldade de completar uma frase. E eu acho que a partir daí ela passou a enxergar esse tratamento que eu já tinha, né, proposto, já tinha falado algumas vezes em casa, ela passou a enxergar como uma alternativa, porque ela realmente viu que talvez o desenvolvimento cognitivo das meninas e o desenvolvimento, né, de socialização mesmo estivesse prejudicado não só pelo TEA ou pelo atraso no desenvolvimento intelectual das meninas, assim, né, mental, mas sim por causa do remédio. E eu acho que esse é um ponto, assim, que foi muito marcante, mas eu queria ver com você se você tem outro grande salto, assim, né, de diferença em relação ao início do tratamento com as meninas. Como que foi essa recepção na família, mas também como foi essa recepção na escola, se houve alguma mudança de comportamento em relação às pessoas e você, né? Então, o tratamento, eu acho que quando a gente teve ali a oportunidade de conhecer mais, a gente estava num momento de reclusão, né? Que foi ali na pandemia, quando você trouxe a ideia, porque as meninas estavam fora do cenário da escola, mas muito inseridas no contexto familiar, onde a gente estava confinado. E ali, quando eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre a cannabis, com coisas que você me trouxe, a família teve, eu acho que o espectro ampliado, né? A visão ampliada sobre a condição real das meninas e as necessidades delas, as dificuldades de interação, de socialização. Quando a gente deu o start, que a gente falou, não, vamos começar, e ali entrar em contato com a associação, fazer a primeira consulta e dar início ao tratamento, não foi um processo tão traumático, né? E não foi um processo tão devagar. Acho que a partir do momento que a gente alinhou os pontos, não, vamos começar dentro de um mês e meio, a gente já tinha ali a medicação em mãos. A vida social das meninas e a minha vida foi imensamente impactada. Assim, a gente começou percebendo as mudanças na qualidade de sono, onde foi a primeira coisa que a gente notou. Com quanto tempo? Com 7, 8 dias, a gente já tinha, assim, a Elis dormindo muito, muito bem. E elas começaram com quantos olhos? Conta um pouco como que foi essa questão de iniciar a medicação, do processo mesmo, né?
Tá. de quantas gotas e se demorou para estabilizar, se trocou, da onde que vem o óleo? Então, a primeira a entrar no tratamento, como eu disse, foi a Elis, e eu busquei a PEP, e eu fui muito bem acolhida por eles. Tive entre o acolhimento deles e a consulta cerca de 15, 20 dias. A partir da consulta, em uma semana, eu já recebi a medicação em casa. Passei com um psiquiatra deles, e foi uma consulta de uma longa hora, mas assim, muito esclarecedora, o médico muito respeitoso, muito acolhedor, me explicou milimetricamente como funciona o sistema endocannabinoide do corpo, como que a planta ia atuar e o que eu pretendia, quais eram as expectativas para o tratamento das meninas. Mas conta um pouquinho pra gente se as meninas tiveram alguma reação adversa, como que foi a relação do início do tratamento em relação aos tratamentos convencionais que você já tinha tentado? Então, eu acho que as medicações alopáticas, ela trata o sintoma, né, ela ameniza os sintomas, ela não trata a causa, né, acho que ela não vai a fundo. Eu acho que é controle de, como eu posso dizer? Sintomático. É controle sintomático. E o CBD, aí eles começou ali, ó, com uma gota uma vez ao dia, 2 gotas 2 vezes ao dia, 3 gotas 2 vezes ao dia, 4 gotas 2 vezes ao dia, e foi subindo, subindo até a gente chegar à dose estável dela. Quando a gente estabilizou a dose, a gente começou a desmamar ela do Neosine, que era o remédio que mais impactava ela, e tirando uma gota por dia também, até chegar à retirada do Aldol. Aí ele está em tratamento com CBD tem 1 ano e 1 mês. E eles usam haloperidol e Neosine dos 2 anos de vida até os 9 anos. Ela teve o desenvolvimento dela muito impactado, né? Mas assim, acho que qualidade de vida eu venho tendo com as meninas há 1 ano, porque o CBD ele trouxe a comunicação clara, né? O que você tinha falado, assim, com 1 semana a Elis tinha ganho 20 palavras no vocabulário. Com 1 mês de tratamento, ela já estava montando quebra-cabeça. A Elis ia para a escola e a Elis ficava nos corredores com os adultos, né? E eu lembro, coisa de 3 meses depois dela iniciar a medicação, eu ser chamada na escola para perguntar qual era o tratamento que ele estava recebendo, porque ela já estava ficando 2 horas na sala de aula. Hoje, ela fica 6 horas dentro da sala de aula, né? Se ela chegar na escola dentro do horário, porque geralmente eu levo ela 1 hora depois da entrada, porque eles ainda têm uma questão sensorial auditiva muito grande. Mas ela frequenta passeios, ela vai a mercado, ela vai a shopping, ela frequenta festas, porque eram coisas que era muito difícil para mim com a Elis, né? Dado momento a gente tinha aquela trava, em alguns momentos até em comemorações de família, opa, eu precisava me retirar do ambiente de comemoração com a Elis, porque eu sabia que aquilo era sensorial demais para ela. Então, ela teve um ganho muito, muito, muito significativo no desenvolvimento e na interação social. Hoje ela fala o que ela quer, hoje ela dança as músicas que ela gosta, hoje ela comunica, né? Mamãe, eu tô com dor no joelho. Mamãe, eu caí na escola. Mamãe, eu tô com fome, né? Antes ela era uma criança que só chorava, ela não sabia expressar nada do que ela queria. A Giovana melhorou. A Giovana veio de uma outra entrada, Eu de uma ia outra associação. eu ia perguntar isso. Quanto tempo depois você começou o tratamento com a Gigi, depois de já ter iniciado
o da Elise, e se foi a mesma coisa, né? Não, então, o tratamento da Giovana começou 4 meses depois, através de um projeto da doutora Vanessa Matas Lobo, que se chama Cannabis e Caridade. Ela é uma médica do Rio de Janeiro, um anjo na Terra, que eu fiquei sabendo através do Cichá, que é um canal de comunicação, que eles teriam um evento para prescrição de cannabis, né, prescrição de CBD aqui em São Paulo. Então eu rapidamente fui atrás, fiz a inscrição, tive o prazer de conhecer. A Giovana passou em consulta diretamente com a doutora Vanessa, que ela é uma neurologista assim, de uma sensibilidade sem tamanho. Ela receitou para a Giovana a medicação. A partir daí, eu recebi o primeiro frasco de medicação da Gi lá, só que eu não consegui seguir o tratamento através do Cannabis e Caridade, porque a iniciativa da médica é ali dar o pontapé inicial, né? Para a gente ter acesso, e eu consegui o acesso através dela. Só que eu optei pelas associações. E eu acabei entrando em contato com a Daniela, que é a psicóloga da Santa Cannabis. E na Santa Cannabis eu consegui participar de um projeto onde eu consegui fazer a inscrição, né, da GI, e com a prescrição com a receita da doutora Vanessa. A GI faz parte da Associação Santa Cannabis, onde eu também recebi e fui acolhida de uma forma muito carinhosa por eles. Consigo comprar a medicação da minha filha, receber em casa, tudo de uma forma muito confortável, com muito respeito, assim como da APEP. E sou associada nas duas, né? Tanto em uma quanto em outra. A Giovana, os primeiros impactos dela foi na qualidade de sono, né? Tem diferença de um olho para outro? De concentração? Tem diferença da concentração, são duas associações diferentes. E então são 2 óleos diferentes, mas com a mesma proposta, que tem CBD com baixo teor de THC. Então, acho que é o mínimo permitido. As meninas têm uma resposta de THC, né? o mínimo permitido de THC. E são óleos full spectrum, né? Não é o CBD isolado. E as meninas fazem uso já. A Giovana, o principal impacto dela foi na qualidade de sono e na ansiedade, né? Porque a Giovana tinha ali um problema de automutilação, feridas nas mãos, os dedos, ansiedade assim, roer as unhas até machucar. Hoje a gente já conseguiu dar uma boa melhorada nessa questão da ansiedade, controle de estresse, sabe? Aquele estressinho do olhinho tremer, então a gente consegue estabilizar ela bem com as doses do óleo. A Gi toma um óleo de concentração um pouco mais baixo que o da Elis, porém a quantidade de gotas também é menor. Então, eu acho que conforme o tempo vai passando, a médica vai regulando, enfim. Para a gente ver como o tratamento é bem individualizado mesmo, né? Sim. A Elis, que é mais nova, precisa de uma concentração maior e uma quantidade maior de óleo. E uma frequência 3 vezes ao dia, a Giovana toma 2 vezes ao dia, uma quantidade menor de gotas, mas, assim, as meninas têm uma interação social, uma resposta cognitiva, a Giovana dobra as roupas dela, a Giovana lava a louça, a Giovana, ela teve uma virada de chavinha, né, que falam que o CBD dá na vida da gente. Então, da Gi impactou muito a questão de autonomia, né, de realização, de identidade, dela se sentir um ser humano vivente no planeta Terra, né. Então ela tem mostrado mais as vontades e tem sido muito importante, é muito prazeroso acompanhar o processo de desenvolvimento delas. Eu acho que elas estão nesse momento de deslanchar, né. A Gigi agora é uma adolescente que gosta muito de ficar brincando com as coisinhas dela, mas que agora também tá tendo mais, a gente percebe assim, né, como tia, eu acho que a família toda
que ela tá apresentando característica de adolescente, assim, né? Sim, as Já pega o vontades celularzinho dela, próprias. fica escutando a musiquinha. Sim, e Às sabe vezes acorda de mau falar. humor, antes ela não sabia verbalizar, né? É, Isso, ela só era lidava. tudo pra dentro, Era tudo. né? Exato. E aí aparecia na ansiedade, né? Nessas... Hoje não, hoje ela põe pra fora. Hoje, quando a irmã dela irrita muito, ela fala: me deixa em paz. Assim, falando como mãe, eu acho que nada impacta mais a vida da gente do que ter a comunicação plena com os nossos filhos, né? Durante muito tempo a gente tenta acessar as crianças, né? Mesmo com terapia, mesmo com físio, fono, TO, qualidade de vida, a gente está nessa busca incessante de torná-las autônomas, de torná-las independentes, mas eu acho que a principal busca da gente é esse viés de saber o que está acontecendo com o seu filho, mas através da cabeça dele, né? Para a gente ter um pouco de paz, de tranquilidade. Eu acho que a minha qualidade de vida ela nasceu daí, De dessa você conseguir importância estabelecer uma conexão. direta, né? De acessar. Eu não gosto muito de falar, porque eu acho que eles estão no mundo muito mais do que a gente. Eu acho que quem vive às vezes disperso e no automático da rotina somos nós. Às vezes a gente tenta acessar o mundo real, porque eles vivem muito conectos no mundo real. Então, eu acho que essa conexão que se torna mais fácil através da cannabis, né? Através do CBD, é um véu muito fino que a gente consegue romper ali e ter uma troca mais afetiva e de entendimento. Então, são as vontades deles sendo entendidas, onde eles se sentem mais à vontade de falar para a gente. E como você orienta, né, os tutores de crianças que têm essa condição ou têm condições parecidas, né, em relação ao tratamento? Depois que eu comecei o tratamento das meninas, eu passei a compartilhar um pouco nas redes sociais. Durante um tempo eu fiz isso mais efetivamente. Ultimamente eu dei uma parada porque estava impactando a minha vida como, né, como mãe. Eu recebia mensagens, eu recebia vídeos, olha, meu filho está nessa situação, me ajuda pelo amor de Deus. E eu entendo, porque eu já estive nesse lugar. Então eu sempre acolho a pessoa, falo que falo para as pessoas acreditarem muito no potencial do tratamento, porque ele é real e ele existe, apesar de toda essa distância, de toda essa toda essa política proibicionista. É possível você conseguir o tratamento, ter acesso, né? Se você for pelos meios se você tiver pessoas que te auxiliam, e eu acho que as associações estão aí para isso, porque assim, desde o primeiro contato, você pode acreditar no tratamento. Você vai passar por um profissional que vai te receber, vai entender as suas demandas, vai te encaminhar para um médico. Você vai passar no médico que tem muito respeito e vai te esclarecer todas as suas dívidas. A partir daí, você vai entender as necessidades. Quando o medicamento chegar na sua casa, assim, eu lembro que eu ajudei uma mãe que a criança tinha cerca de 20 crises epiléticas por dia. 2 semanas depois, ela também passou no Cannabis e Caridade. Eu entrei em contato com ela para saber como estava o tratamento. Ela falou: filha, você é um anjo de Deus na minha vida, porque minha filha está tendo 2 crises. Então, gente, isso impacta demais. Então, busquem programas sociais. Eu sou uma pessoa de baixa renda, né? As minhas filhas são beneficiárias e políticas públicas são muito difíceis de conseguir, de você ter acesso. Para o tratamento básico é difícil ter acesso. Existe uma lei no estado de São Paulo que fala que cannabis está aí, né? Mas as minhas filhas não têm acesso pelo SUS. Então hoje, se Que você médico do SUS é prescritor, né? as meninas são atendidas em um hospital no estado e são atendidas na UBS da prefeitura. Tem 1 ano que eu busco médico. Nenhum médico do SUS está capacitado. Eu encontrei, está capacitado para prescrever cannabis. Então, as associações, você requer um gasto, mas é um gasto baixo. Porque se você vai procurar uma consulta particular, você vai pagar R$ 800 na consulta.
Aí você vai ter que importar o remédio. O remédio tá ali por volta de importado 2.000, 1.500, R$ 2.000. Eu não tenho essa condição de manter. A PEP, assim, me viabilizou a consulta médica a baixo custo, né, perto da realidade do mercado de acesso. A Santa Cannabis também, eles têm uma relação de médicos que prescrevem e tem médicos que fazem preços sociais. Aí você se associa porque você está fazendo. Quando você se associa, você está lutando também, né, por políticas públicas. Eu acho que a Margarete Brito e a Cidinha e as outras mães que estão ali na linha de frente das associações, você não está mantendo só a associação, você está mantendo a luta viva pelo direito de sobrevivência da sua família. Então, busquem por associações, passem com o médico, esclareçam todas as suas dúvidas, comecem o tratamento acreditando que vai dar certo, porque realmente vai. Vocês vão ter bons resultados. É possível você ter qualidade de vida, é possível você ver seu filho brincando, é possível você ver seu filho interagindo com outras crianças, é possível você ver seu filho em pleno desenvolvimento, né? Dentro dos limites dele, e o que é mais gostoso é possível você se conectar com seu filho. Agora, com as meninas aqui, eu queria agradecer pelo seu relato, Kelly. Acho que é muito importante. Ao longo dessa última temporada, a gente recebeu diversos profissionais capacitadíssimos que trouxeram luz, né, a várias questões. Mas eu acho que o seu relato ele cumpre um papel muito importante de que outras mães vejam, se identifiquem e entendam que esse é um caminho também, né, que é um caminho possível dentro do espectro autista, dentro de outras síndromes também. Eu agradeço muito e espero que a gente volte a conversar aqui nesse canal. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau! Tchau!